Olá, todos bem por aqui? Riqueza Além do Dinheiro é o nosso espaço seguro para falarmos de dinheiro de um jeito leve, humano e sem julgamento. Eu sou Juliana Bilha, especialista em educação e organização financeira para mulheres e famílias no geral. O meu objetivo é te ajudar a ter mais clareza na sua vida financeira e tomar decisões mais assertivas, conscientes e possíveis. Me diz uma coisa, hein? Você já fez a sua resolução de final de ano? Você já definiu as metas que você quer realizar em 2026? Você tem o costume de fazer isso? De pensar, o que eu quero fazer ano que vem? Ano que vem eu vou fazer isso e aquilo. Você já fez isso? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou ensinar vocês a transformarem os desejos para 2026 em metas reais, possíveis e que cabem no seu orçamento. Acho que a gente já pode começar aqui dizendo que muita gente se frustra, né? Quando define algumas metas e não realiza. Chega no final do ano e fala, putz, eu não fiz aquilo que eu, falei que eu faria. Seja a meta que for, gente, seja perder peso, seja organizar as finanças, seja sair das dívidas, seja fazer uma viagem, comprar uma casa, seja o que for, se você não tiver um passo a passo certinho e não colocar ele em prática, você não vai conseguir atingir sua meta, como muito provavelmente deve estar acontecendo agora. Mas e aí você? Você sente que você é da turma das pessoas que realizam as metas ou das pessoas que geralmente têm se frustrado para realizar essas metas? Porque assim, gente, o planejamento financeiro por si, ele não vai fazer milagre, né? Então, precisa de uma ação efetiva para que algo se realize. Então, não adianta você ter um planejamento lindo e maravilhoso se você não colocar ele em prática. Isso é extremamente importante. Eu gosto muito de usar a analogia com GPS. Então, você vai lá, você define o lugar, define o objetivo, onde você quer chegar com aquele GPS, mas se você não ligar o carro, não colocar a marcha, não seguir pela rua, pela estrada, você não vai chegar no seu destino. O GPS por si só está programado certinho, tá com o endereço certo, tá falando o horário que você vai chegar lá, mas se você não tomar uma ação efetiva, você não vai chegar no destino. Com as finanças é a mesma coisa. Por que eu comecei falando da frustração? Porque, gente, cada vez que vocês se frustram, ou que eu me frustro, enfim, que todo mundo se frustra por não ter conseguido algo ou atingido algo, a gente vai criando uma crença que a gente é incompetente, que a gente isso não é pra mim, né? Quem faz planejamento é porque tem uma renda boa, tem muito dinheiro, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas eu comecei dizendo por isso, que vai criando uma crença ruim em torno daquilo e você acaba, não tendo perspectiva de conquistar aquilo através do planejamento financeiro. E por outro lado, quando você tem o planejamento, estamos falando agora de quem tem o planejamento, tá? Daqui a pouco a gente vai falar de quem não tem. Coloque em prática, fora aquele sentimento de orgulho que dá, eu vejo, gente, nos clientes da consultoria principalmente, quando eles conseguem ficar dentro do limite de gasto, quando eles entendem como funciona a planilha financeira ou o aplicativo, eles sentem um orgulho, e quando eles realizam, que eles mandam para mim foto, olha Ju, realizei! Isso é muito incrível, porque também, ao contrário, te dá a certeza que aquele trabalho que você teve, aquele esforço que você teve, valeu a pena, porque você voltou, por exemplo, de uma viagem não devendo nada, né? Diferente de você ir viajar e ficar pagando mais um ano uma viagem que você já fez. Então a gente começa a inverter essa roda para que as finanças de vocês fiquem mais tranquilas. E dá para fazer isso de uma maneira muito tranquila, né? Mas, de novo, precisa da sua ação efetiva, gente. Isso é tudo, né? Qualquer coisa que você vá fazer precisa da sua ação efetiva. Se você vai estudar, se você vai trabalhar, você tem que ter essa ação para que o negócio dê certo, porque senão você vai continuar patinando. E aí é que eu digo, né? Se você não se organizou esse ano, por exemplo, né? Agora para o final do ano que estamos, né? Estamos já no mês de dezembro e você tá aí passando para o outro ano toda turbulenta, ansiosa. Precisa se organizar, gente, para o final de ano e para as despesas do início de ano durante o ano.
É isso que a gente faz para que vocês entrem de novo, né? Mudando essa roda que geralmente ela gira na defasagem, né? Porque você primeiro faz e depois você vai correr atrás, a gente precisa inverter isso. Então, vocês organizarem para o final do ano. Então, é óbvio quem é CLT, que tem o 13º, consegue se organizar minimamente. Mas a gente precisa pensar já para o próximo ano. E aí eu digo, né, gente, a dificuldade que a gente tem de pensar um pouco mais para frente, né? Eu nem digo longo prazo, porque um ano é considerado curto prazo, mas as pessoas têm muita dificuldade de pensar para frente, sabe, quando você tem algo que você precisa entregar meio que em cima da hora, então você se movimenta para fazer e quando você não tem, você vai empurrando com a barriga? A parte financeira também é assim. Então, se você não tiver os seus objetivos muito claros, o que você quer fazer e tiver um passo, o que eu preciso fazer agora, esse mês, essa semana, né, para que algo fique tão próximo que você tome a ação de fazer. Porque se você colocar, putz, vai ficar lá, eu vou realizar lá para outubro do ano que vem, vocês vão ver, vocês vão desanimando e a coisa vai desandando. Eu dei uma pausinha agora até para eu olhar o meu planejamento e as minhas metas deste ano de 2025 e as minhas metas para 2026. Então, eu vou falar, obviamente, vocês vão saber passo a passo, mas só para vocês terem uma ideia. Esse ano eu propus para mim metas um pouco mais agressivas, tá? Eu coloco para mim, não é só que eu tenho que realizar, mas assim, como família, tá? Mas é metas que eu tô colocando, tá? Os meninos têm as metas deles. E eu coloquei essas metas mais agressivas, confesso para vocês que pensando, se eu realizar 3, que eu coloquei 5, tá? Geralmente eu recomendo colocar pelo menos 3 que você vai focar para fazer. E as outras são meio que no lucro. Eu coloquei 5 metas. E aí, quando chegou agora o final de novembro, eu olhei e falei assim, bom, realizei 3 metas. Foi um ano, esse ano foi um ano particularmente desafiador para nossa família. Uma hora eu comento com vocês e tal, mas foi muito desafiador. E aí, conquistar essas 3 metas já foi assim, uau! Mas, neste momento que estamos, as outras 2 metas estão se desenhando para se concretizar nos 45 do segundo tempo. Então, o que eu quero dizer é que estava tudo pronto, o caminho, estava o endereço no GPS e o caminho, a gente pronto para sair com gasolina no carro, seguro em ordem, pronto para sair. Tem coisas que não dependem só da gente. E agora as coisas estão se desenhando para se resolverem. Então, gente, e aí eu falo assim, que delícia isso, porque assim, eu olhei aqui na minha planilha, eu tenho aqui desde 2014, desde 2013 e 2014. Todas foram se concretizando. Por quê? Porque quando você tem um objetivo e você traça o caminho para chegar nele, você vai direcionar os esforços para ele, né? Agora sim, quando você não sabe o que você quer, você não traçou nada, qualquer coisa que apareça vira distração. Ai, agora eu quero, sei lá, pintar minha casa. Ai, agora eu quero trocar de carro. Ai, agora eu quero viajar. Tudo vira último caso, nada fica planejado. É tudo sai do escopo ali do financeiro de vocês e deixa vocês loucos, ansiosos, frustrados, sem perspectiva, né? Porque quando a gente não tem ideia do que a gente pode gastar e do que a gente tem e só vê, às vezes, uma dívida, alguma coisa assim embolando, a gente perde a perspectiva. Você fala assim, poxa vida, eu não posso conquistar nada, eu não posso realizar nada porque o financeiro está comprometido. Então, eu olhei as minhas metas e já defini as metas de 2026. Eu confesso para vocês, hoje é cheia de confissões, né? Eu também coloquei 5 metas para 2026, tá? Eu vou orientar vocês a colocar 3, porque tô sendo mais conservadora, porque vocês estão começando a criar esse hábito, talvez, de pensar em uma meta e trabalhar nela durante o ano para se realizar. Mas eu tô colocando 5 na esperança de que de novo iremos conseguir. A gente ainda não conseguiu essas outras 2, tá? Mas depois eu conto para vocês se deu certo. E aí, gente, dentro dessas 3 metas que já se realizaram, que até elas, a gente tava, como eu falei, trabalhando, mas eu falei, putz, esse ano, não sei. Mas não perdemos as esperanças. Dentro dessas 3 metas que se realizaram, 2 delas foi fazer
2 viagens internacionais esse ano. Eu achei, olha, por um momento, porque a viagem para o Brasil foi os 45 do segundo tempo, né? A gente foi agora em novembro. Mas fazer 2 viagens internacionais pra gente foi surreal, especificamente por esse ano ser mais desafiador, né? Então, em março a gente foi pra Europa, a gente visitou 4 países e 18 cidades. A gente foi visitar meu irmão, que mora em Portugal, conhecer minha sobrinha pessoalmente. De lá de Portugal, a gente fez meio que um mini tour ali pela Europa. E pro Brasil, eu falei, acho que não vai rolar. Mas aí eu contei pra vocês que, né, tá um processo de estresse, um estresse muito grande e tal. Descobri até um hipertiroidismo, também por conta, acho que, do estresse e tal, enfim. Então, resolvemos ir. Então, isso foi surreal pra gente, surreal, tá? Então, dentro dessas 2 metas, a gente se organizou e focou para realizar esses 2 objetivos. E aí eu tava parando para pensar também, quando eu comecei a escrever esse episódio, que, gente, às vezes fica, ai meu Deus, planejar. Mas a gente planeja tudo o tempo todo. Se você precisa planejar o que você vai comer ou o que você vai fazer de janta, é um planejamento. Poxa, deixa eu ver, eu quero fazer, sei lá, um macarrão à bolonhesa. Eu preciso ver se tem cebola, se tem carne moída, se tem molho. É um planejamento. Organizar as coisas do filho. Eu preciso organizar a lancheira da minha filha, o que ela vai comer de lanche, o uniforme dela. Puxa, eu preciso lavar a roupa, eu que tenho uniforme no hospital. Preciso me organizar, porque eu tenho que ter o uniforme limpo para quando eu tenho plantão. Vocês percebem que a gente se planeja com tudo o tempo todo, e isso é uma forma da gente se organizar, minimamente se organizar, porque senão vira tudo uma bagunça, a gente perde horário, perde tudo. Com a parte financeira, por que essa rebeldia? Por que esse bloqueio algumas vezes de fazer isso? Né? Eu ouço bastante gente falando assim, ai Ju, mas é muito chato. Gente, não precisa ser gostoso para funcionar. Tá? Gostoso é a gente tirar férias, gostoso é comer, dormir, assistir uma TV, uma série, ler um livro. O que é hobby para você é gostoso. O restante precisa ser feito para que vocês tenham o mínimo de sanidade mental, porque senão a gente vive só no mundo paralelo. Então, as finanças, você não precisa esperar você gostar para poder fazer. Você vai trabalhar porque você precisa trabalhar, não porque, muitas vezes não porque você gosta. Você precisa estudar, porque, poxa, eu quero, sei lá, num cargo maior numa empresa, eu quero me capacitar intelectualmente. Então, tudo que você vai fazer precisa de uma dedicação. E com a parte financeira é igual. Se você não olha para a parte financeira, você não atinge o que você quer, você continua na mesmice, e dinheiro é algo que a gente vai lidar da hora que começa a trabalhar, até antes, porque, por exemplo, o Gui recebia mesada desde piquititico, comecei a dar moedinha com 3 aninhos, depois fui mudando. Depois, se vocês quiserem que eu faça um episódio sobre como ensinar as crianças educação financeira, como é que introduz essa parte, deixa nos comentários desse episódio. Ju, eu quero um episódio para ensinar meu filho a ter educação financeira desde cedo. Eu gravo, tá? Bom, e aí, então, desde a hora que você tem o primeiro contato com o dinheiro até você morrer, é algo que vai ser pro resto da vida, meus amores, vocês querendo ou não, vocês gostando ou não. Aí vamos entrar aqui num papo sério, tá? Sobre as metas serem metas que são importantes para você e não para as outras pessoas. Porque quando a gente parte desse princípio, as metas têm que ser importantes para mim e não para os outros. Porque assim, as metas, gente, elas são individuais. Não adianta eu, como consultora financeira, falar assim para a pessoa: você tem que realizar, você tem que comprar a sua casa própria. Sendo que o valor financeiro da pessoa, o que é importante para a pessoa, é ter liberdade. E ela vai ficar mais feliz viajando do que comprando a casa própria, tá? Tô dando mais o meu exemplo. Mas, por que eu tô dizendo isso? Porque muita gente vai pelo sonho do outro. Porque o outro fala, você tem que ter uma casa, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem... E você não tem que nada, você tem que o que é bom para você. Então, de novo, tira esse peso. É a mesma coisa com relação ao investimento. Existe meta certa? Não. Existe investimento certo? Existe investimento com prazo certo, mas os investimentos que fazem sentido para você, às vezes não vai fazer para outra pessoa. Por que eu tô batendo nessa tecla? Porque é mais comum do que vocês imaginam. A pessoa olha e desvia o foco do que ela estava querendo, porque ela vê, sei lá, numa rede social, vê alguém fazendo diferente. Ela fala, acho que o que eu tô querendo tá errado, né?
Olha isso, gente, a síndrome de vira-lata que a gente às vezes tem quando a gente quer uma coisa e acha que o que a gente quer tá errado. Não está errado, não tem certo e errado. E faz parte do autoconhecimento escolher as batalhas que a gente quer, né? Que a gente vai ali trabalhar. O que eu escolho? Eu escolho viajar ou eu escolho, sei lá, comprar alguma coisa. Porque se você não é rico, se você não é herdeira, você não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Então você precisa escolher as suas batalhas. Se você, por exemplo, quer dar entrada na sua casa, é muito importante isso para você, e você fica gastando todos os meses com bobeira, você não vai ter dinheiro para dar entrada na sua casa. Não parece algo muito simples, muito clichê? Mas na hora que você tá tomando a decisão de fazer aquela compra, que não é importante para você, você não tá pensando, tá no automático. Então você precisa ter esse autoconhecimento, entender como você funciona, entender o que é importante para você, para aí a gente traçar esse objetivo para realizar, tá bom? Então, ó, vou dar o meu exemplo. Para mim, eu até falei um pouco antes, o meu objetivo é viajar e fazer meus investimentos para o futuro, para minha liberdade financeira, para minha aposentadoria, para independência financeira, o que vocês quiserem chamar. Esses são meus dois objetivos de vida. Então, eu sempre vou direcionar os meus esforços, gente, para esses dois objetivos. Tudo que eu fizer, esses dois objetivos estão sempre no meu foco. Agora, quer dizer que eu não quero decorar minha casa? Tô dizendo porque agora a gente fez 2 anos aqui, mas quando a gente mudou, eu queria muito decorar minha casa, então eu precisei me organizar para isso, mas lembrando, meus dois focos estão muito bem definidos. Então, eu me sinto bem e me sinto mais feliz investindo, me dá mais satisfação investindo e ver o resultado desses investimentos do que comprando algo. Para outra pessoa que também não conhece a parte de investimento muitas vezes, porque é difícil às vezes você falar eu gosto de alguma coisa quando você não conhece. Então eu tô falando porque eu conheço e aí e olha, eu vou falar para vocês que os alunos do curso, fazendo um adendo aqui, um parênteses, eles falam, Ju, a gente vira uma maquininha de investir, de pensar em possibilidades de fazer renda para investir, porque, gente, abre-se um mundo novo. O mundo dos investimentos é uma loucura, é uma coisa maravilhosa, tá? Vamos voltar aqui. Então, meus dois focos, vocês já sabem, investir para o futuro, para a liberdade financeira, para a hora que eu não quiser mais trabalhar, ou se eu não quiser, ter essa escolha, e para viajar. Agora, se eu tenho esses dois focos e eu falo assim, putz, agora eu quero comprar minha casa. Eu já tive casa própria, tudo isso, eu já passei dessa fase, já foi o meu objetivo essa fase. Hoje em dia não é. E isso é legal também, a gente muda, tá? Você tá num momento de vida que você tá escolhendo tal objetivo e você pode mais pra frente mudar, como eu fiz. Então já foi meu objetivo comprar minha casa, comprei e já vendi, pra mim já, sabe, matou aquela aquela vontade. Tá tudo certo. Então vocês precisam entender por que eu tô batendo nesse martelo, gente, de vocês pensarem no que vocês querem para a vida de vocês, pensar no que vocês querem como objetivo financeiro para realizar. Isso é importantíssimo, porque é isso que vai te dar o gás para atingir esse objetivo, porque senão não vale a pena, não vale a pena, entende? Ah, não quero nada. Gente, sério, eu não funciono sem ter um objetivo. Estou falando de mim, tá? Então, não é verdade absoluta, por favor. Eu lembrei agora que quando a gente foi fazer essa segunda viagem para o Brasil, os dividendos dos fundos imobiliários que pagaram a nossa passagem aérea. Então, pensa, os investimentos começaram a pagar um dos meus objetivos, que é viagem. E no futuro, conforme eu vou ampliando essa carteira de investimento, eles vão pagar as minhas despesas e do Samuel, no caso, para o futuro. Então, olha, eu estava lendo uma pesquisa que foi feita lá na Califórnia falando sobre essas metas, esses objetivos de final de ano. E esse resultado deu o seguinte, vou ler aqui minha colinha. Quem definiu as metas no final do ano, orientado para ação, para fazer, por exemplo, ele está dando um exemplo aqui, caminhar 3 vezes por semana, teve um resultado positivo de 58,9%, enquanto que as metas que foram orientadas para evitar algo
tiveram 47,1%. Então, o que eles deduziram aqui? Que quando tem uma meta que é orientada para algo positivo, né? Você está fazendo uma ação, mas é positivo, tem-se um resultado melhor do que quando alguém, por exemplo, eu quero parar de fumar, parar de comer doce. Então, uma meta de evitação tem um sucesso menor do que uma meta que está motivando a pessoa a fazer, com algo planejado. Aí, gente, ela tá falando assim, ó. Tô lendo em inglês, por isso que eu preciso ter um tempinho, né? Um delay. Tá falando assim que após uma semana que a pessoa definiu a meta, o que ela quer, vamos supor, vocês estão definindo agora para o ano que vem. Após uma semana de definir, 75% continua firme e forte com sucesso. 75%, tá? Em uma semana. Aí, depois de 2 semanas, cai para 71%. A pessoa continuar ali no objetivo de realizar aquele objetivo. Depois de 1 mês, cai para 64%. Depois de 6 meses, 46%. E depois de 1 ano, que é próximo de atingir, 19%. Uma porcentagem pequena consegue realizar versus o 100%, vamos dizer assim, que topou fazer aquilo ou que teve uma meta definida. Olha que loucura, gente. E aí, resumindo esse estudo, o que eles concluíram? Que ter as metas no final do ano, definir as metas no final do ano, a pessoa tem mais chance de conquistar algo representativo para ela no ano seguinte do que quem não tem metas definidas para o ano seguinte. Também que deve ser uma meta de ação positiva e não uma meta de evitação ou de ação negativa. Também ficou comprovado que quando a pessoa vai realizar depois de um prazo maior, vocês viram, 6 meses, 1 ano, a probabilidade dela ainda estar motivada para aquilo é muito baixa. E aí, o que eu vejo na experiência profissional, tá? As pessoas definem metas muito vagas. Eu quero economizar, eu quero gastar menos, eu quero me exercitar, eu quero comer menos. É meta muito vaga. Então, por isso as pessoas também não conseguem atingir esses objetivos, porque colocam uma meta muito vaga. Então, resumindo, vontade não é estratégia. Eu vou ensinar para vocês hoje a estratégia, tá? Mas o desejo, que é a vontade, é o início. Vocês precisam saber o que vocês querem, percebe? E aí, antes da gente entrar na parte prática, que eu já vou pedir para vocês pegarem papel e caneta. São 5 etapas da parte prática que eu vou passar para vocês, mas se vocês anotarem, é muito mais eficaz, tá? Eu só quero fazer um adendo antes, que eu queria voltar naquele tópico que eu comentei de pessoas que têm uma renda baixa, acham que não precisam ou não se permitem sonhar ou pensar em realizar alguma coisa. Gente, planejamento financeiro, esses estudos que eu tô comentando com vocês aqui, eles não estão falando de renda, estão falando de comportamento. Então, planejamento financeiro é independente da renda. Você consegue se programar com uma renda baixíssima, sei lá, salário mínimo, e você consegue se planejar com uma renda muito alta, 50 mil no mês. Então, a gente sempre entende que quem não faz com pouco, dificilmente vai fazer com muito. Já tive clientes que ganhavam 40 mil e tinham dívidas e clientes que ganhavam R$2.500 e guardavam dinheiro. Então, não fiquem com essas crenças, principalmente quando vocês não... A gente não tem a visão do todo nunca, tá? Mas vocês ficam se sentindo mal, mas quando você olha, é absolutamente normal. Então, não importa a renda que você tenha, você obviamente vai ter as suas metas e seus objetivos compatíveis com o seu estilo de vida, compatíveis com o que cabe no seu orçamento, isso é fato, porém, não te impede de fazer um planejamento e de definir as metas, tá? É isso que eu queria comentar. Então, vamos para a parte prática. Eu vou dar 5 passos, tá? 5 etapas para vocês efetivamente realizarem as metas de vocês. Eu vou contextualizar um pouquinho o desejo, plano e de meta, tá? Para vocês entenderem a diferença. Desejo, quero fazer a viagem internacional com a família. Meta, para essa viagem eu preciso investir, tô chutando aqui, tá, gente? Sei lá, $500 por mês. Plano, para ter esses $500 por mês, eu preciso economizar com tal item. Percebe a diferença? Desejo, meta e plano. Anota aí no seu caderno que você precisa ter o que você quer
deixar ele mais palpável e começar a ação, que é as mini metas, que é o que você vai fazendo no dia a dia, tá? Agora vamos para a parte prática, você realizar suas metas para 2026. Então, a primeira etapa é vocês escolherem 3 desejos. Lembra que eu escolhi 5 porque eu sou atrevida, mas vocês escolham pelo menos 3 que vocês querem realizar durante o ano todo de 2026, tá bom? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, vamos trabalhar sim com a ferramenta Smart. Você vai escrever assim, ó. A sua meta precisa ser mensurável, ou seja, você precisa saber quanto você precisa para alcançável. Não adianta você falar, eu quero comprar um imóvel à vista em um ano, sendo que você não tem um real guardado. Ela não é alcançável. Você tem que pensar numa meta que você tem possibilidade de alcançar para você não se frustrar, tá bom? Terceira é a relevância, o quanto essa meta é importante para você. Porque se ela não for relevante para você, você não vai pagar o preço que você precisa pagar para alcançar essa meta. Então, por exemplo, se viajar com a família não for importante para mim, eu não vou fazer a minha lição de casa. A hora que chegar perto de comprar passagem aérea, eles vão falar assim: ô Ju, já comprou sua passagem? Bora, bora. Eu vou falar: ai, gente, sabe o que que é? Entende? Por quê? Porque não era relevante para mim. E a última é prazo. A sua meta precisa ter data. Se você tiver data, mês, e o ano a gente sabe que é o ano que vem. Data e o mês, maravilhoso, tá? Eu, por exemplo, na minha, eu tenho só um mês. É outubro de 2026, tá? Então, sua meta precisa ser mensurável, alcançável, relevante e prazo, tá bom? Essa é a segunda etapa. A terceira etapa é você fazer tipo uma cotação, ter uma ideia, coloca no ChatGPT. Inclusive, eu quero ver se eu gravo um episódio para falar como o ChatGPT pode ajudar a gente nas finanças. Se vocês quiserem esse episódio, acharem interessante, deixa nos comentários: Ju, eu quero o episódio do ChatGPT. A gente grava, tá? Bom, vocês podem colocar uma ideia no ChatGPT, monta uma viagem de uma semana, tô chutando, tá, gente? De viagem para ir para Las Vegas, ficar uma semana, tarará, tarará. Então, tem uma ideia de orçamento para quê, gente? Isso é extremamente importante, porque é a parte prática, é o plano, tá? Vocês precisam identificar desse orçamento de viagem, desse planejamento de viagem, dividir esse valor pelo tempo que vocês têm antes da viagem. Então, vamos lá, sei lá, R$1.000, vai ser minha viagem R$1.000. Eu vou fazer daqui, tô chutando, tá? 4 meses. Eu preciso guardar por mês 250 por mês para ter os 1.000 daqui a 4 meses. É isso que vocês precisam fazer, dividir o quanto vocês têm que guardar para atingir o objetivo. E aí vocês falaram, nossa, é impossível esse valor. Então, talvez o objetivo de vocês não seja alcançável, ele não passa naquela etapa de alcançável. Então, isso tudo, gente, vocês precisam fazer, tá? Eu vou fazer o meu agora em janeiro, eu já faço isso. Então, por exemplo, eu sei que da minha parte, eu tô com o visto americano vencido. Então, eu vou começar pelo quê? Renovando o visto americano. Depois, o que eu vou fazer? Vou fazer essa conta e ver quanto eu tenho que guardar por mês. Depois, o que eu vou fazer? Vou ver quanto que eu vou guardar por mês. Depois, eu vou começando a ver cartão internacional, cartão que tem desconto. Entende? Então, coisas que eu vou fazendo, que vocês também podem fazendo aí desde já para se organizar para o que vocês querem realizar, tá bom? Ficou claro por enquanto essas 3 etapas? Espero que sim, se não, volta aqui e coloca nos comentários as dúvidas de vocês, tá bom? A quarta etapa, gente, é descobrir os seus sabotadores. O que pode sabotar o seu super plano? Você é desorganizado, você sente que você é desorganizado, então talvez você vai precisar se blindar um pouco melhor, ter algo muito bem estruturadinho em detalhes para você não se perder. Você tem medo? Puxa, eu tenho medo de me frustrar, medo de não conseguir, então isso pode me sabotar. Então, o que eu posso fazer se eu tiver medo? Eu vou entender que a primeira meta vai gerar medo mesmo, mas a hora que eu alcançar, a próxima vai ser muito mais fácil, porque vocês vão comprovar que vocês conseguem fazer. Ou sei lá, eu não sou boa com guardar dinheiro, eu vou ter o dinheiro guardado lá e vai me coçar para gastar. Então, volta uma casinha que talvez essa meta não seja relevante para você. Porque se ela for relevante, gente, olha, move céus e terras que vocês vão fazer o que vocês querem fazer. Eu tenho absoluta certeza disso,
tá? Então, quarta etapa é identifique os seus sabotadores. Eu já sei os meus sabotadores, tá? Os meus sabotadores são: eu tenho essas duas frentes, né? Para viagem e para aposentadoria. Às vezes eu tendo a querer colocar para o investimento da aposentadoria mais. Mas aí a viagem tá chegando, ela é mais próxima, então eu preciso direcionar esse valor para a viagem. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho só os 500 por mês para investir. Vai me incomodar colocar os 500 só na viagem e não colocar nada para aposentadoria. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, o que talvez eu tente fazer? Poxa, será que eu consigo dar uma economizada, assim, alguma coisa para poder colocar um pouquinho para aposentadoria, mesmo sabendo que a aposentadoria é lá na frente e a viagem é agora? Isso sou eu, tá? Eu tô dando um exemplo para vocês identificarem os seus sabotadores. Feito? E o último, não menos importante, prepare o ambiente para te ajudar. O que significa isso, Ju? Deixe sua vida mais fácil para você realizar, ou para você fazer o passo a passo para realizar esse objetivo. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que você não tem disciplina para investir, tá? Vamos supor. O que você vai fazer para facilitar a sua vida? Gente, vocês vão colocar débito automático no investimento. O investimento vai debitar automaticamente da sua conta e guarda. Você vai gerar um boleto, por exemplo, do valor que você precisa guardar para a viagem. Finge que é uma conta que você tem que pagar e que tem um juros muito alto, que é os juros da sua felicidade, da sua realização. Então, os juros é realmente muito alto. Faça um boleto e pague esse boleto, que é do seu sonho. Tá? Tenta preparar o ambiente para ficar mais fácil para você realizar. Como eu falei, quem às vezes sente que não é muito organizada, faz um planejamento detalhadinho. Se você funciona por mês, faça por mês. Se você por exemplo, é profissional autônomo e ganha por semana, faz por semana. Eu preciso investir 500 por mês. Quanto dá isso por semana? Eu, por exemplo, ganho quinzenalmente. Então, eu coloco quinzenalmente, tá? Geralmente, o que eu fazia, tá? Colocava uma quinzena para uma quinzena para outra. Agora, eu vou precisar me organizar, porque eu preciso ver o quanto que eu preciso de dinheiro para essa meta que é mais próxima, né? Então, prepare o ambiente. E isso, olha só, como tudo a gente volta pro autoconhecimento financeiro. Vocês entenderem como vocês funcionam e vocês darem aquela blindadinha para realizar o que vocês querem. Então, gente, finalizamos. 2026 pode, e eu tenho certeza que vai ser um ano completamente diferente, cheio de realizações para vocês. Vocês vão entrar com uma outra cabeça, um outro ânimo. E eu tô aqui torcendo por vocês e quero sempre que vocês comentem comigo, tanto lá no Instagram quanto aqui nos comentários do podcast. Eu quero saber o que vocês estão fazendo, o que vocês estão realizando, tá? Uma coisa importante que eu não tinha comentado nos outros podcasts eu abri um mural lá no Instagram, nos stories do Instagram. Então, sempre que sair um episódio, e agora a gente vai pro quadro Fala o que te vem na cabeça, eu coloco o que a gente conversou, ou foto, ou sei lá, a capa de um livro, ou alguma coisa que demonstre o que eu tô falando, né? O que eu tô sugerindo, ou o que eu tô fazendo, ou o que eu tô amando. Eu vou sempre colocar no mural do nosso podcast, do RAD. Então eu coloquei um destaque lá no Instagram, que é uma bolinha que chama Podcast RAD. Vocês clicam lá, então independente do tempo que vocês estão assistindo esse episódio, vocês clicam lá e vai estar lá, episódio número tal, a foto para vocês verem o que aconteceu nesta minha vida que é cheia de histórias, tá? Então, bora, vamos pro nosso quadro Fala o que te vem na cabeça. Quem não conhece esse quadro, tá chegando aqui agora. Esse é um quadro que eu conto algo que aconteceu comigo, aleatório, algo totalmente fora do que a gente tá falando aqui, algo aleatório que eu vivi, que eu senti, que eu li, que eu amei, que eu refleti. Eu vou trazer pra cá, pra ter esse momento aqui com vocês. O que eu pensei pra falar hoje, vocês viram que eu já começo a dar risada, né? Mas nem tudo é de rir. Quando eu e Samuel fomos por engano pra uma praia de nudismo, tá? Então algumas pessoas já conhecem, mas eu quero deixar aqui pra vocês. Bom, eis que estávamos por volta de agosto, que é o mês do meu aniversário, e eu queria fazer alguns passeios. A gente estava no verão, eu não tinha feito quase nada, tava só trabalhando.
E aí o Samuel falou assim, ai, vamos pra uma praia tal que eu vi que é maravilhosa, a gente pega o ferry, a gente vai pra Toronto, então a gente mora a 1 hora de Toronto, tá? Então no Brasil eu morava em Campinas, era mais ou menos 1 hora e pouquinho de São Paulo, aqui eu moro em Kitchener, que é 1 hora e pouquinho de Toronto. Então ele falou, ó, a gente viaja pra Toronto, pega esse barco e vai pra ilha de Toronto, tem uma ilha maravilhosa. Eu falei, nossa, amei, bora. Aí, gente, o Samuel olhou, leu tudo lá sobre a praia e tava escrito assim, ó, roupa opcional. Ele não me falou nada. Gente, tudo isso que eu tô te falando é uma história paralela antes de eu saber. Eu só sabia, bora, vamos. O Samuel tava pesquisando. E aí ele falou roupa opcional. O que ele pensou? Depois ele me contou. Ele pensou que ou as pessoas ficam de roupa normal na praia ou ficam de biquíni. Só que a roupa opcional era o biquíni versus nada, entendeu? Aí chegou o belo dia. Arrumamos nossas borsetas, fomos, levamos lanchinho. Gente, eu vou postar no mural. Que lindo, assim, a imagem da a gente se afastando indo pra ilha. Obviamente eu não vou colocar foto de ninguém peladão, tá? Mas, pra vocês terem ideia de que é muito lindo. E a gente foi curtindo o passeio. Só que, o que me chamou a atenção? Quando a gente tem 3 ilhas, tá? Quando que você vai pegar o ferry. Essa fila, que era que a gente ia, ela estava mais vazia. E tinha a fila do meio que estava enorme e tinha a fila da ponta que estava mais ou menos. Me chamou a atenção isso. Eu olhei e falei, gente, a praia que a gente vai ficar assim, muito só pra nós. Amei. E uma galera com criança, tudo indo na do meio. Nessa aqui, não vi criança, não prestei atenção também, mas não vi criança, tinha pouca gente. Bora, vamos nessa. Quando a gente chega, aí tô eu com o celular filmando. Ai, gente, olha aqui, a gente vai conhecer uma praia nova, tal. Eu tô com o celular, a minha sorte foi Jesus que me abençoou, que eu estava com o celular, mas quando eu desemboquei na praia, não tinha realmente muita gente próxima, né? E as pessoas que tinham estavam com roupa, porque senão eu ia dar de cara na praia com um peladão e uma peladona. Só que, conforme eu desliguei o meu celular e comecei a andar, a gente já viu uma galera pelada. Vocês não têm noção. Uma galera pelada. Aí o Samuel olhou pra... Eu olhei pro Samuel, ele olhou pra mim, Aí eu falei, Samuel, é uma praia de nudismo. Ele falou assim, ai, aquele escrito que tava roupa opcional era isso. Ô, gente, eu quase matei o meu marido. Quase matei. Aí, a praia era realmente muito... Gente, aqui, só um contexto, tá? Um paralelo. Aqui não tem praia, aqui não tem mar, aqui é tudo lago. A gente fala prainha, mas não é praia. Praia do Brasil, maravilhosa, linda, te amo. Aqui é lago. Lago tem água gelada e lago é tudo lago, né? Põe areia lá e lago. Mas voltando aqui, começamos a andar, o que a gente viu de tudo quanto é tipo de pessoas peladas... Eu nunca vou esquecer na minha vida, desde idoso, criança não, mas idoso, tinha muito, e aí tudo, gente, todos os gêneros, todo mundo lá, curtindo, feliz e animado. Na hora que a gente chegou foi um primeiro choque, só que eu vou falar pra vocês, assim, uns 20 minutinhos que a gente não foi embora, tá? A gente não ficou peladão, era opcional, a gente tava de biquíni, Samuel de sunga, e continuamos assim. Quando passou uns 20 minutos, meia hora, a gente normalizou. Não era um big deal, não era uma novidade ver alguém sem roupa passando. Tinha uns traumáticos? Tinha, porque, gente, tinha anel né, pingola, tinha piercing, tinha umas coisas muito loucas que eu nunca tinha visto. Mas as pessoas estavam tão à vontade e tal, e a gente normalizou. Então, olha como é que a gente acostuma com tudo e como é que a gente também cria tabu de tudo. Eu nunca tinha ido. Tinha vontade? Eu tinha vontade sim, tá? Mas nunca passou pela minha cabeça de cair sem querer numa praia de nudismo. Pois a gente ficou lá, curtimos. Tinha hora que eu olhava assim de lado, tinha um peladão deitado do meu lado? Tinha. Uma pessoa morta assim do lado? Tinha. Ai, Deus, me ajude. Eu não posso lembrar.
Antes dessa meia hora que a gente acostumou, o Samuel falou assim, vamos sentar aqui, levar umas cadeirinhas, sentamos. Ele falou, eu preciso andar, porque eu preciso espairecer isso, eu preciso digerir isso. Ai, gente! Ai, Deus do céu! O Samuel foi digerir, voltou mais, voltou com o zóio desse tamanho, voltou pálido, com a boca branca. Eu falei, o que foi, Samuel? Ai, acho que eu não devia ter ido andar. Eu fiquei lá, eu sei que depois a gente foi para um cantinho da praia e depois das pedras, aí era um lugar muito assim privativo, aí a galera tava toda de roupa de praia e a gente ficou lá e tivemos uma tarde maravilhosa, maravilhosa. Se vocês me falarem, Ju, você voltaria pra lá? Voltaria. E quem vier aqui me visitar, que falar, quero conhecer aquela praia de nudismo que vocês foram, eu levo com o maior prazer, porque foi muito legal. A única coisa que a gente sente falta é a parte de comida, né? Você pensa logo na Praia do Brasil. Ai, açaí, ai, queijinho, ai, espetinho, não tem nada. Ali tem tipo uma lanchonete com um cachorro quente, que é um pão e uma salsicha, e um hambúrguer, que é uma carne e um pão. É isso. Então, a gente tem que levar os lanchinhos se quiser comer bem. Mas, fora isso, a gente teve uma tarde maravilhosa e eu super recomendo. Então, esse foi o Fala o que te vem na cabeça quando caímos numa praia de nudismo. E é isso, gente. Estamos finalizando o nosso vídeo, finalizando quase o nosso ano. Eu vejo vocês em 2026. Estejam aqui, fiquem firmes e fortes comigo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.